Salve, salve, nossos queridos amigos. Muito obrigado pela tua presença nesse espaço. Estamos aqui nas barrancas do Rio Tocantins, na companhia maravilhosa do compositor, do músico, do professor Paulo Maciel. Nós vamos falar de música, vamos falar de política, vamos falar de escola. Professor Paulo Maciel, como estão essas aulas remotas? O que é que está acontecendo na escola nesse momento de pandemia? Como é que o professor Maciel está atuando na sua escola? Qual é a escola? A quantidade de aluno? Qual o período? Como é que está funcionando a escola nesse momento? Obrigado, Zeca, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui sentado nesse banquinho que outros artistas tão importantes para a nossa música, para a nossa arte, para a cultura da cidade, do Brasil, de maneira geral, já estiveram. Para mim, me sinto bastante honrado em estar por aqui hoje. Zeca, as escolas estão funcionando de forma remota, como você bem já disse, mas a gente pode dizer assim que os resultados não estão longe de ser aquilo que a gente se espera do aprendizado, né? São vários problemas, né? É claro que a gente sabe que essa pandemia pegou todos nós, de governante a aluno, professores, diretores, todos nós, pegou de calça literalmente curtas, Impactou, né? Desprotegidos. Impactou, e aí a escola também precisa reagir, né? De que forma ela está reagindo nesse momento? Então, e aí a reação imediata, para não perdermos totalmente o ano letivo, foram as aulas remotas, né? E ainda bem que tivemos essa oportunidade, que ruim, ou menos ou mais ruim, ou enfim, mas é o que nós temos no momento, né? E aí, claro, as escolas, por exemplo, eu trabalho na rede pública municipal e na rede pública estadual. É claro que as realidades não são as mesmas, por exemplo, de uma rede particular, né? Onde as condições dos alunos e se imagina que são diferenciadas, né? Na rede pública municipal, por exemplo, onde existe uma plataforma que os alunos vão ter acesso, os professores, a gestão, a gente posta lá os conteúdos, as aulas, enfim, o que a gente deseja que os alunos aprendam, que faz parte do currículo de aprendizado. E aí vai motivando os alunos a fazer o acesso, a dar aquela resposta que é esperada. Mas os resultados são poucos ainda, viu, Zeca? Assim, então, não corresponde àquilo que a gente deseja, por problemas vários, né? Sociais, econômicos, de interesse, são muitos problemas. E isso vai, naturalmente, nos impactar, não é agora não, por isso, vai nos impactar lá na frente. E eu sempre digo, o que é cultura? Cultura é o hábito, simplesmente o nosso hábito, seja qual for. E cultura, ela é que nem colesterol. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Nós temos hábitos ruins, que temos dificuldade de mudar esses hábitos, né? Mas que temos que trabalhar nessa direção. E temos os nossos bons hábitos, que nós devemos preservá-los. E é nesse sentido que a escola, a cultura dela é uma outra, era presencial. De repente, esse momento é muito conflitante, porque as pessoas, embora a escola, eu tenho uma companheira que é professora, e como ela sofre, porque ela está trabalhando muito mais, eu não sei se é o caso, sim. Não sei se é o seu caso, porque às vezes a gente pensa, não, porque o professor abandonou, não quer nem saber, não quer ir, porque nós estamos vivendo um momento bem atípico mesmo, né, cara? E as pessoas têm medo da aglomeração, se esquiva, e é um direito do profissional, né? E às vezes ele não é compreendido por isso. E, como você disse, a plataforma, a estrutura precisa de qualidade, precisa do desejo de aprender também, né, Paulo? Tudo isso são instrumentos que visam amenizar o impacto, né, Zeca? Mas
a desgraceira está feita, para dizer assim, de forma bem grosseira, né? Está feita, e a gente tenta da melhor forma possível, nos doando. Você falou assim, o professor, de certa forma, de maneira diferente, está trabalhando muito mais, porque a gente, às vezes eu estou em casa final de semana, à noite, altas horas da noite, recebo contato de alunos pedindo para liberar a aula, pedindo orientações, e claro, a gente no esforço de fazer fazer com que esse momento seja o menos impactante possível, a gente atende, né, com todos os problemas e a dificuldade que existe, mas a gente atende no sentido de melhorar mesmo. Vamos cantar uma música aqui, depois a gente volta a falar de educação. Bom, nós estamos aqui na beira do Tocantins, eu vou cantar essa música aqui do Pescador, Água para Beber. Corre um boato na beira do rio, o pescador que veio e me falou: o que será de nós? O que será de nós? Água pra beber, água pra viver. O que será de nós? O que será de nós? Água pra beber, água pra viver. Grandes barragens destonam o rio e muitas vidas podem dizimar. Detém as águas, chuvas de meu Deus, e o ribeirinho a se lamentar. O que será de nós? O que será de nós? Água pra beber, água pra viver. O que será de nós? O que será de nós? Segura, Zeca! Água pra beber, água pra viver. Tibungo na água o canoeiro viu, o boto amigo saiu e não voltou. Peixe em fartura não existe mais, água potável já se limitou. O que será de nós? O que será de nós? Água pra beber, água pra viver. O que será de nós? O que será de nós? Água pra beber, água pra viver. O que será de nós? O que será de nós? Professor Paulo Maciel, músico Paulo Maciel, eu estou fazendo pedagogia, eu sou meio de fazer, né? E eu nunca me formei em nada, e eu tenho um desafio muito grande, porque eu acho que a educação ela tem que andar de mãos dadas com a cultura. Porque, por incrível que pareça, e aí eu digo, às vezes, por onde eu sou convidado, que a educação virou o primo rico e a cultura o primo pobre da família. Então, essa coisa do rico com o pobre, ela é sempre meio complicada, né? De maneira que é a cultura que te dá o sentido de pertencimento. Não adianta se inventar fábrica de escolas, não adianta se dizer que a cidade de Imperatriz é um centro universitário com a cultura pobre, paupérrima, que nós estamos vivendo. É preciso que essas universidades assumam compromisso com a cultura. E cultura não é porque o Paulinho toca um violão, não é porque o Zeca faz uma poesia. Cultura é o nós, é o coletivo, é a possibilidade de você ver a cidade. Não é a sua casa, não é só a sua família. É a possibilidade de você se ver nas outras pessoas. Como eu estou fazendo, Paulinho, a universidade aberta, e aí eu penso, talvez a tua opinião, né, seja diferente, que esse impacto foi tão grande que eu imagino que as aulas, elas devem, não, imagino, né, devem ser híbridas, a partir uma hora as coisas vêm para o lugar, para a normalidade,
E aí as aulas, cara, porque quem está na universidade aberta não sofreu tanto, porque eu já era um estudante autônomo, né? Porque a universidade aberta, ela te propicia isso. Ou você quer aprender, ou então você não aprende, cara. Entendeu? Porque é você que tem que... aliás, em qualquer lugar, é você que tem que se esforçar. Você quer aprender? Então vai lá. Tá vendo Augusto aqui? Foi lá para de trás, pegou esses cabos tudinho, botou atrás aqui, errou não sei quantas mil vezes, não sei o quê. Timóteo deu um monte de cachuleta nele. E aí, você vai se familiarizando com aquele aprendizado, né? E é nesse sentido que eu te pergunto, o professor Paulo, que está aí nesse embate, nesses desafios, né, sendo cobrado, porque há uma cobrança também, sim. Né? E como é que tu vê ou se tu acha que realmente é o momento das escolas se prepararem para essa coisa híbrida também, de alguém... Como é que tu vê, Paulo? Tu entendeu a pergunta? Que eu misturei muita coisa aqui. Você fez uma tese aí, né? Mas, olha, Zeca, primeiro esse aspecto da cultura, né, que você comentou, você sempre é uma bandeira de defesa, né, que a gente, inclusive, aplaude essa iniciativa. Partindo do ponto de vista que a cultura, ela é tudo, né, na verdade. Ela é um modo nós. de vida. É o nosso modo de vida, né? Não e é claro, existem as manifestações culturais, né, como a música, por exemplo. Então, essa cultura, por exemplo, do estudante ler por si próprio, de procurar ler não só aquele conteúdo passado pelo professor, aquele conteúdo disciplinar, né, das matérias fatiadas, mas gostar de ler poesia, gostar de ler conhecimento de maneira geral, a gente sabe que isso é muito pequeno, um percentual muito pequeno. E esse momento agora, ele veio... de certa forma, forçadamente, ele está comprovando isso, que as pessoas, no geral, não têm iniciativa para buscar sozinho, né? Precisa, aí, claro, e aí, isso não é eu que estou dizendo, a importância que tem o professor, né? A educação, o professor é sempre muito valorizado nos discursos políticos, nos discursos enfim, no discurso, na verdade, mas na prática a gente sabe que em todo sentido, nas condições de trabalho, salarial... Seja qual for o instrumento, o diferencial vai ser o professor, porque ele é a ponte, ele é o elo entre aquele que quer aprender, entre o ambiente e a ferramenta que você utiliza. Eu digo isso, Paulinho, porque assim, por trás de qualquer tecnologia tem um ser humano. Claro. E é esse ser humano que você tem que ver, sabe? Não adianta, porque tem que ser a cama melhor do mundo. E cadê o ser humano que está ali dentro, né? E a escola tem que se preocupar com esse ser humano, né? Esse ser humano é que tem que ser também trabalhado para que porque ele que vai assumir uma parte importante da sociedade. E se ele for um cidadão, se ele for comprometido com a cultura, com esse nós, com o coletivo, né? Porque a arte, o artista, eu posso me trancar sozinho lá em casa e produzir minhas coisas, eu não preciso de ninguém não, sabe? A arte não precisa de ninguém não, mas a cultura precisa. A cultura é o nós. A cultura é a necessidade de eu fazer um livro e querer que alguém leia esse livro, porque senão de eu fazer uma música, né? E alguém escutar essa música. Então, nada é mais bonita, inclusive, a educação é uma vertente da cultura. A cultura é aquilo que abriga todas as nossas formas de conhecimento. E essas nossas formas de conhecimento, Paulinho, elas são muito diferenciadas. Nós absorvemos conhecimentos diariamente e em vários canais de linguagens, de leituras, né? Mas, apesar de tudo isso, a escola tem um papel fundamental de concentrar esses elementos, né, e trabalhar esses elementos. Eu acho que esse desafio agora, e você que é um professor responsável, você que tem uma preocupação social, você que não é um professor somente pelo salário, né, que quer transmitir, que quer conviver, que quer construir pensamentos diferenciados, você deve estar passando por um momento bem difícil.
Na verdade a gente não tem muito o que fazer além do que a gente já faz, né, Zeca? Nesse momento, assim. Porque quando a gente está presencial, a gente está ali no dia a dia, no corpo a corpo, no contato, a gente, com toda a dificuldade, mas a gente está ali. O aluno tem uma dificuldade, a gente vai lá e explica de forma diferente, cria estratégias, né, metodologias diferenciadas e aí vai tentando ludibriar ou encontrar alternativas para caminhos, né? Alternativas para resolver os problemas que vão surgindo. Mas nesse momento que a gente está vivendo, se a gente tem o caminho que a gente tem de acesso até o aluno é a tecnologia, no nosso caso particular, uma plataforma. Se o aluno não tem acesso, às vezes a casa, assim, alguns exemplos que a gente observa lá nos contatos que a gente tem com os alunos, alguns que não, boa parte, olha, lá em casa tem um celular e para 5 pessoas, às vezes na casa tem 3, 4 alunos, na mesma escola, em série diferente ou às vezes em série semelhante, na mesma série. E aí fica a internet ruim, dados móveis, imagina como é que o professor vai questionar um negócio desse, e pode ser só um argumento também, né, Paulinho? Porque também nunca se sabe, né? Tem também a malandragem, né? E aí até a gente fica vulnerável até a malandragem. Digo malandragem no sentido assim, da tentativa de usar aluno, o momento. Aluno é sempre aluno, em qualquer situação, né? De enrolar o professor. A gente fica vulnerável, porque se o aluno disse, olha, em casa não tem internet. Paulo, mas tu acha que só o aluno enrola o professor? Tu acha que não tem professor que enrola o aluno? Mas claro, existe a situação em todos os sentidos. Existem muitos colegas, infelizmente, que não tem. É aquela coisa, né? Existe a frase que não sei quem disse, que alguém finge que ensina, outro finge que aprende, outro finge que paga, e assim vai levando o sistema. Sabe quem disse isso? Finge que ensina, outro que finge que aprende. Quem disse foi tu. Agora canta uma música agora. Bom, eu estou falando aqui, olhando para o Rio de novo, aqui, para o Rio Tocantins, que está na nossa paisagem. A gente mudar aqui continuar. Na década de 80 foi assassinado aqui em Imperatriz o padre Josimo Moraes Tavares, que agora em maio completa aí uma quantidade de 30 e poucos anos da sua morte. E eu fiz uma homenagem a ele, uma música chamada Cicatriz. Viola em tom de liberdade entoa uma canção assim que rasgue do peito silêncios forjados em noites sem fim. O chão aqui do nosso lado transpira lágrimas de dor pelos filhos que se foram, sangue que germina em flor. Josimo, companheiro, tua vida em nossas vidas, ó linda o seu olhar, mãe serena vive em ti. Josimo, companheiro, tua vida em nossas vidas, ó linda o teu olhar, mãe serena vive em ti. Quilombolas, ameríndios, que fundaram este país, lavradores desta terra, de tamanha cicatriz. Lua cheia, branca e bela, clareia essa noite escura, traz bem logo um novo dia, tocha expressa em ternura. Josimo, companheiro, tua vida em nossas vidas, ó linda o teu olhar, mãe serena vive em ti. Josimo, companheiro, tua vida em nossas vidas, ó linda o teu olhar, mãe serena vive em ti.
bonita homenagem. Olinda é a mãe do viva ainda hoje, né? Padre Viva. Josimo, né? Padre Josimo. Eu conheci, bicho, uns 20, ela já era bem velhinho, Ainda bem magrinha. magrinha, Que, quase não fala de... Enfim, um modo mesmo de introspecção, né, viver. e Paulo, tu fez um livro, só que tu falou da guerrilha do Araguaia, era? Quando eu defendi monografia, e faz tempo, né? Paulo, tu és um professor de história, é? Sou professor de história. Quando eu defendi monografia no final dos anos 90, eu fiz uma pesquisa básica sobre a guerrilha do Araguaia. E aí, passou essa monografia durante um bom tempo, eu sabia notícia que as pessoas procuravam muito essa material para fazer outras pesquisas e tal. E aí, algum tempo depois, eu fui ser professor substituto da UEMA. Na época ainda era UEMA. Trabalhei 2 anos lá como substituto e aí fui coordenar uma oficina sobre uma semana de história, e o meu tema era a guerrilha do Araguaia. Eu fui procurar material e não encontrei material. Encontrava materiais de fora, né, que falavam assim, numa visão mais geral. E eu fiquei um pouco encucado com aquilo. Disse, como é que pode? Não tem material assim para a gente... Eu terminei usando minha própria monografia. E eu conversando com o nosso saudoso Adalberto Franklin, um grande incentivador da cultura, da pesquisa, ele disse, falando com ele sobre o que eu tinha, material, as entrevistas, ele disse, Paulo, pode ser que tu tenha coisas que ninguém tem mais no Brasil. Eu fico arrepiado em falar isso, porque é como se eu estivesse ouvindo a voz dele aqui. Pode ser que tu tenha coisa que ninguém tenha mais. Aquilo foi uma facada na minha consciência, né? E eu comecei a reorganizar a monografia, comecei a fazer novas buscas, a juntar material, enfim, conversar com pessoas. E escrevi um livro que se chama Guerrilha no Araguaia, Tocantins. Eu incluí o Tocantins porque, na verdade, a Guerrilha do Araguaia também envolveu a gente aqui, no Tocantins, Imperatriz, as cidades aqui da região. E é isso. E Paulo, eu quero que tu cante mais uma música, mas depois a gente vai voltar para esse tema, porque eu quero puxar uma prosa contigo nessa direção. Tem um dos temas que... A minha música, ela é uma música muito... Geral, eu procuro... Como eu sou professor de profissão e a música é uma coisa que está entranhada em tudo que eu faço, então, assim, eu procuro colocar a música como uma transversalidade na minha vida, defender temas que eu acho importantes. Instrumento de informação. Instrumento de informação, de defesa da vida. E uma música para... A gente tem sofrido muitos impactos... Sempre, mas de poucos tempos para cá, muito mais presente impactos que estão abalando a nossa democracia, né? O sistema democrático, o sistema de participação, as formas de você se envolver estão sendo ameaçadas. E eu fiz uma música, chama Filhos da Democracia. Vamos lá, o povo reunido agora vai falar. Chega a hora que não dá mais para esperar. Multidões levantam para se expressar. Olha lá, de todo lugar já sei de onde vem. Pisa firme nessa terra, vem pra cá também. Levanta essa bandeira, veja o sol brilhar. Segura a mão do outro, vem participar. Grita em noite ou luz do dia, fé, ternura, ousadia, flores na rua da gente, vento brando que alivia, filhos da democracia. Filhos da democracia. Agora, Paulo, eu quero te perguntar, o professor, historiador, que eu sou da Academia de Letras há muitos anos, tenho 13 livros editados, alguns premiados. Agora mesmo no estado do Tocantins, tem 2 concursos públicos que utilizam trabalhos meus. Sim. Então a gente está sempre produzindo, sempre... E
E eu dizia para o Adalberto, nosso amigo comum, Sim. e eu estudando muito, o que é que eu faço, cara? Eu tenho uma rede, quando eu fui morar no Barranco do Rio, aqui, eu falei, Paulo Zeca se lascou. Mas aí você planta, aí você começa a conviver com esse ambiente maravilhoso, dessa coisa de saber que é preciso proteger o rio, de saber que é preciso plantar, essas coisas que é da natureza de quem vive. Eu sou filho de pescador, não podia ser diferente, então não estou fazendo nada de diferente, né? E aí Dona Raimunda dos Cobos, minha amiga, minha parceira aí, minha casa, puxa prosa, né? Seu Manuel da Conceição, essa figura maravilhosa que existe, Marlon Reis, que está aqui, vivíssimo no nosso meio, né? Juiz da Ficha Limpa. Então, esses caras, eles fazem parte, de certa forma, da nossa vivência, né? E eu dizia para Adalberto, tudo que eu li, claro que você vai fuçando as coisas e tal, eu acho que o Che Guevara, Alberto, o Che Guevara teve Imperatriz, sim. E nós temos duas pessoas aqui, que eram o pai do Fernando e o Carlos Limas, que citam ainda a presença deles. O Carlos Lima está vivíssimo aqui, inclusive é um alto funcionário aqui da prefeitura, que está sempre à disposição desses comentários. E o Adalberto foi... Enfim, Adalberto foi muito jovem, um grande historiador, um grande pensador, mas ele já pensava nisso. Disse, Zeca, uma vez, Zeca, realmente teve um período em branco da passagem do Che Guevara, e que na reunião que Carlos Lima dizia assim, Zeca, o Che Guevara não concordava com a guerrilha, e pelo fato dele não concordar com a guerrilha, acaba que a própria guerrilha eliminou a presença dele. Isso é uma coisa muito louca, né? Nesse sentido, mas isso existe, né? Isso existe. Paulinho, vamos botar aqui um sol, porque nós estamos chegando aqui. Vamos cantar uma música que nós Paulinho aqui. Vamos lá. Essa música é minha, chamada Traços. Primeira vez que eu estou cantando nesse programa aqui, né? Mas é importante a sua presença no seu próprio programa, né? Mas eu quero que o historiador Paulinho pense nisso que eu falei, né? Porque talvez o Paulinho vai lançar outro livro. Com certeza. Liga aí, Paulinho. Eu também trago um coração dentro do peito. Eu também sofro por não ser correspondido. Eu também luto pra conquistar meus direitos. Eu também quero a liberdade do oprimido. Eu também trago um coração dentro do peito. Eu também sofro por não ser correspondido. Eu também luto pra conquistar meus direitos. Eu também quero a liberdade do oprimido. É meu país, é meu abrigo, é meu refúgio. Dele não fujo pra morar no outro torrão. Sou brasileiro, sou de paz, sou dessa terra, mas vou à guerra se ferir essa nação. Fraternidade onde haja algum gemido, que dividido o amor gera união. Que cada canto se encontre uma amiga, que a gente sinta o orgulho de ser irmão. Vai, Paulinho. Eu também trago um coração dentro do peito. Eu também sofro se não sou correspondido. Eu também luto pra conquistar meus direitos. Eu também quero a liberdade do oprimido. Eu também trago um coração dentro do peito. Eu também sofro se não sou correspondido. Eu também luto pra conquistar meus direitos. Eu também quero a liberdade do oprimido. É meu país, é meu abrigo, é meu refúgio. Dele não fujo pra morar no outro torrão. Sou brasileiro, sou de paz, sou dessa terra, mas vou à guerra se ferir essa nação. Fraternidade onde haja algum gemido, que dividido o amor gera união. Que cada canto se encontre uma amiga, que a gente sinta o orgulho de ser irmão. Valeu, Zé. Que cada obrigado, canto irmão. se Obrigado, encontre irmão amiga,
que a gente sinta o orgulho de ser irmão. Salve, Paulo Marcelo. Salve, Zeca Tocantins.